Tudo bem, boa tarde a todos. Aqui o Daniel, o Gustavo, o Lucas e o Pedro, né? Então, aqui, Daniel, Gustavo. Oi, professor. Oi. Ixi, deu uma travada aqui. Pode falar, Daniel. Tá me ouvindo aí? Nada, você me chamou. Não, eu estava fazendo só a chamada aqui. Pessoal, eu vou aqui projetar a apostilinha para vocês. Vamos lá onde nós paramos, né? Vamos ampliar aqui. Estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Bom, aqui tinha uma hora de estudo para vocês fazerem. Estão fazendo isso aqui, né? E aqui na última aula nós já fizemos, não é isso, turma? Calma aí, professor. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aí na página 42. Já, 42 já. Beleza. Tem essa hora de estudo para vocês fazerem. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Só um instantinho. Oi, prof. Oi, Giovana, tudo bom? Sim. Beleza. Estou aqui na nossa apostilinha para a gente entrar num novo assunto, então, né? Deixa eu ampliar aqui. Prof, espera um pouco que eu vou pegar os meus material. Ok. Estão vendo aí a apostila, né, pessoal? Sim. Vou aguardar um pouquinho. Pegar o material. Só um instante. Pronto, professor. Beleza? Pessoal, medidas. Aí nosso capítulo 8, né? Então tá mostrando aqui o estádio, né? Jornalista Mário Filho, conhecido como Maracanã. Está lá no Rio de Janeiro. Teve os Jogos da Copa do Mundo em 2014, né? Inclusive a final. Então ele mostra aqui, né, o formato desse estádio para dar uma introdução a respeito do nosso assunto. Então o que ele pergunta aqui? Ó? Em razão das obras para a Copa do Mundo de 2014, o tamanho do campo de jogo do Maracanã sofreu modificações. A dimensão, que era de 110 metros de comprimento por 75 metros de largura, passou a ser 105 metros por 68. Primeira pergunta, que após as obras, o tamanho do campo de jogo do Maracanã diminuiu ou aumentou? E agora, como é que a gente pode avaliar isso, né? Vamos pensar o seguinte, né? O tamanho do campo. Se ele tinha, originalmente, um tamanho de 75 metros, né? De 110 metros de comprimento por 75 de largura, então se a gente tirar a área desse campo, eu vou multiplicar o comprimento pela largura. Então, se eu multiplicar 110 por 75, que era o tamanho original, eu obtenho 8.250 metros quadrados. Depois da obra, ele passou de 105 para o comprimento por 68 e chegou em 7.140 metros quadrados de área. Então, daqueles 8.000 que eu tinha, houve uma redução de área para 7.000, né, em torno de 7.000 metros quadrados. Então, o tamanho desse campo, né, de jogo
a gente pode aí, né, considerar que houve uma redução. Vejam que passou, então, de 8.250 metros quadrados para 7.140 metros quadrados. Uma redução de 1.110 metros quadrados. Notem que eu utilizei, para o cálculo, né, a fórmula da área. Então, a fórmula da área vai ser dada aqui sempre pelo comprimento vezes a largura, tanto depois da reforma, como antes da reforma. E uma área sempre vai ter duas dimensões, né? Então, a unidade que aparece aqui, metro, no caso, vai aparecer metro quadrado. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, ele pede no exercício 2, calcule a área do campo de jogo antes e depois da reforma. Qual é a diferença entre a área maior e a área menor, né? Então, a área, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, dá para enxergar aqui a área antes da reforma, está aqui, ó. Dá para enxergar aí, pessoal? Sim. Então, eu fiz 110 vezes 75, 8.250 metros quadrados. E a área depois da reforma, então a área após a reforma, o cálculo está aqui, ó. Então, o comprimento lá ficou em 105 metros, a largura 68, então eu tive 7.140 metros quadrados. Logo, a diferença de área, né, a redução de área que existiu, eu vou pegar a área anterior, 8.250, e subtrair da nova área, 7.140. Então, 1.110 metros quadrados de redução na área desse campo, né? Tranquilo aí, turma? Sim. Sim. Vamos aqui adiante. Então tá, os objetivos, né, do nosso estudo, nós vamos então conseguir, né, resolver e elaborar, né, problemas com relação que é medidas, né, de áreas de quadriláteros, né, triângulos. Além de áreas, nós vamos calcular também volumes ou capacidades de paralelogramos, cubos, né, cilindros. Então, vamos também entender como é que nós diferenciamos, né, volume de capacidade e entender as unidades de medidas que estão envolvidas, né, nesses cálculos, né? Então, o primeiro passo nosso é entender sobre áreas de quadriláteros e triângulos. Para isso, vem aqui uma imagem, né, que é colocada, que diz aqui a menininha, né, vamos relembrar as expressões algébricas para calcular o cálculo, né, da área de alguns polígonos já estudados. Então, vamos lá. Alguns polígonos que nós já conhecemos. Então, está aqui o primeiro que aparece, né? Considere o quadrado ABCD a seguir. Que expressão algébrica é utilizada para determinar a área de um quadrado de lado L? Então, pessoal, um quadrado de lado L, eu tenho que pegar sempre, em termos de área, comprimento e largura. Então, veja, o meu quadrado, ele é um quadrilátero que tem 4 ângulos iguais, né, de 90 graus, e tem os 4 lados de mesma dimensão. Cada lado aqui vale L, e são iguais. Então, se um lado vale L e o outro lado vale L, a sua área vai ser dada lado vezes lado. Lado vezes lado, e é claro, eu posso escrever como sendo L ao quadrado. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Quadradinho nosso, sem problema. Agora vamos ver aqui com relação a um paralelogramo, ABCD. No caso de um paralelogramo, também temos que determinar uma expressão para o cálculo da área dele. Então, como que a gente pode imaginar esse paralelogramo? Bom, nós temos aqui paralelogramo A, B, C, D, os pontos, né? Os seus vértices. Esse paralelogramo tem
este lado de medida B. É o segmento entre o ponto D e C. Então, ele tem medida B. Aqui eu tenho um segmento que estaria ligando o ponto A até esse ponto H. Isso nós chamamos de altura H do nosso paralelogramo. De forma que eu poderia, né, fazer uma divisão e obter esse triângulo retângulo ADH e obter esse trapézio de altura H. Olha aí. Eu poderia fazer a mesma coisa do outro lado, considerando que fosse aqui um outro triângulo. De qualquer maneira, se nós considerarmos, né, esse paralelogramo com uma base B e uma altura H, a área desse paralelogramo vai ser igual à base dele vezes a altura H. Lembrando que essa altura, então, representa, né, o nosso paralelogramo, esse segmento que parte da base dele em ângulo reto, de maneira perpendicular até ao seu topo. Portanto, a área vai ser igual à base vezes a altura. Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui, ó. A área de um paralelogramo vai ser igual à sua base vezes a sua altura. Até aqui tudo bem? Sim. Vou descer um pouquinho mais. Vamos ver aqui no caso, né, eu tenho aqui a determinação aí da área de um triângulo, né? Então, se você tiver um triângulo, o triângulo também vai ter uma base e também vai ter uma altura. Eu posso obter o triângulo a partir desse quadrilátero, que é um retângulo, e se eu dividir esse retângulo, traçando um segmento do ponto P ao ponto R, eu tenho dois triângulos. Então, vejam, se a área de um retângulo vai ser igual à sua base vezes a sua altura, isso por causa de um retângulo, que se refere justamente a essa figura. Oh, meu Deus, está escorregando aqui. Deixa eu pôr um pontinho aqui para melhorar. Agora sim. Então tá aí. A área do nosso retângulo, base vezes a altura. Ele tem uma base, ele tem uma altura. Mas eu posso dividir esse retângulo em dois triângulos. Então vejam que eu tenho agora dois triângulos. Um tem base e altura, e o outro também base e altura. Está aqui a base e está aqui a altura. Então, se eu pegar um triângulo, eu vou chegar à conclusão do seguinte, que a área desse triângulo vai ser a metade da área deste retângulo. Por quê? Porque com um retângulo eu tenho a área de dois triângulos. Então, um triângulo será a área do retângulo, base, vezes altura, dividido por 2. Qualquer retângulo, portanto, vai ter uma área que vai ser definida por essa fórmula, né, por essa expressão. Base vezes altura, dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim. Vamos aqui adiante. Aí vem aqui o nosso amiguinho e diz, né?
Agora vamos deduzir as expressões algébricas. Oi, Lá em cima eu não entendi porque tem que dividir por Z. vamos voltar lá. Se você Por dois, tivesse... desculpa. Tá aqui, aqui no triângulo. Aqui, você entendeu? Esse último verdinho. No final, porque tinha que dividir por 2. Ah, então, porque, veja só. Se você tiver um retângulo, o retângulo, a área dele é a base vezes a altura, não é? A área do retângulo. Sim. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Mas veja, o retângulo, ele é formado por dois triângulos aqui, não é? Olha só. Olha a situação aqui, ó. Concorda? Sim. Então, qual vai ser a área de cada triângulo? Um triângulo só, desses aqui, ele tem que ser o quê? A metade da área do retângulo. Então, a área do triângulo vai ser igual à área do retângulo que você tem, que você dividiu em 2, né? Olha lá, dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo, qualquer triângulo, vai ser dada pela área de um retângulo qualquer, que nós sabemos que é a base vezes a altura, e vamos dividir por 2. Entendeu? Sim. É isso aí. Qualquer triângulo terá como área a base vezes a altura, dividido por 2. Agora tem outras figuras, né, para nós lembrarmos aqui como é que nós fazemos para calcular, né, a área. Temos aqui um trapézio. Então vejam que no nosso trapézio ele vai ser aquele quadrilátero, né, aquela figura, onde ele vai ter dois lados que são paralelos entre si e os outros dois não. Então todo trapézio terá o quê? Uma base B. E é claro, ele vai ter uma altura H. Essa altura H que está sendo mostrada aqui, então notem que é uma linha que formaria um segmento aqui, perpendicular em ângulo reto. Olha ele aparecendo aqui, ó. É a mesma coisa aqui, ó. Em ângulo reto. Esta é a altura do nosso trapézio. Então ele tem uma base maior, uma altura, e ele tem uma base menor, que está aqui no topo. Olha a base menor aqui. Bzinho. Base menor. E claro, para você chegar na sua expressão, para o cálculo, você pode pensar em fazer o seguinte. Você pode pegar esse trapézio e traçar nessa diagonal um segmento que divide o trapézio em dois triângulos. Então, eu tenho um primeiro triângulo aqui. Está aqui o meu primeiro triângulo. E vou pôr uma outra corzinha aqui para mudar. Eu tenho um segundo triângulo aqui. Dois triângulos. E os dois triângulos têm a mesma altura. Veja que o primeiro triângulo tem altura H. Aqui. E o segundo também tem altura H. Tem um triângulo maior e um triângulo menor. Tendo um triângulo maior e um menor, o primeiro triângulo vai ter uma área igual à base dele, que é o Bzão, vezes a altura, dividido por 2. Então, a gente tem a base dele,
vezes a altura, dividido por 2. O segundo triângulo, que é esse aqui, ó, vou pôr de outra corzinha aqui, rosinha, e apagar. Meu segundo triângulo está aqui, está aqui, está aqui. Ele também tem uma base, que está aqui, ó, Bzinho. Tem uma altura H, que está mostrado aqui, ó, altura H. Então, a área dele é base, Bzinho, base menor, vezes a altura, dividido por 2. E se eu somar, então, a área deste triângulo grande com a área desse triângulo pequeno, vamos dizer assim, eu vou obter a área do trapézio, a área da figura completa. Então, veja aqui, a área do primeiro triângulo, base maior, vezes a altura, dividido por 2, mais a área do segundo triângulo, base menor, vezes a altura, dividido por 2, essa soma me dá a área do trapézio. Base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. O que me dá a expressão para o cálculo da área de qualquer trapézio. Então, a área de qualquer trapézio vai ser dada pela base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo bem, turma? Mais ou menos. Digamos que você tenha... Vou desenhar um trapézio aqui qualquer, tá? Imagina esse trapézio aqui, ó. Dá para ver aí, pessoal? Meu trapézio? Sim. É que, prof, meu problema seria eu não sei interpretar a conta. Eu posso até saber o que fazer, mas eu não sei quando aplicar. Isso não tem problema. Vamos fazer o seguinte, então, aqui. Ó. Digamos que esse trapézio, ele tem... Aqui embaixo mede 4. Aqui em cima mede 2. E aqui, ó, esse tamanho aqui mede 2. Tudo bem? Sim. Qual é a área desse trapézio? Então, vamos lá. Eu tenho que pegar os elementos dele. Isso aqui, que vale 4, é a base maior, não é? Então, Sim. Bzão, base maior, vale 4. Vamos colocar tudo em metros aqui, tá? Aqui é metros. Aqui também é metros. Aqui também é tudo metros, tá? A dimensão. A unidade. Né? Então, a base maior vale 4 metros. Este tamanho que está aqui, ó, é a base menor, Bzinho. Vale quanto? Bzinho vale 2 metros. Tudo bem? Sim. Finalmente, eu achei quanto vale aqui, ó, base maior, descobri, que vale 4. A base menor. E 2 metros aqui, quem que é? A altura, H. Então, a minha altura, H, é de 2 metros. Tudo bem? Vou aplicar lá na fórmula, então. Lá na minha fórmula, eu tenho que a área de qualquer trapézio é dada pela expressão base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Eu vou substituir os dados, então, né? Para substituir os dados, então a área do meu trapézio
eu vou substituir aqui a base maior, 4 metros, não é? Então, eu coloco entre parênteses 4, mais a base menor, Bzinho, vale 2 metros, mais 2. Vezes a altura, H, vale 2 metros. Então, 2. Tudo isso dividido por 2. Quanto é que vai dar isso aqui? 4 mais 2, 6. Vezes 2, dividido por 2. Você pode simplificar, né? Em cima e embaixo, 2 com 2. E direto vai dar 6. Mas se você quiser fazer a continha, a sua área desse trapézio vai ser igual a 6 vezes 2, 12, dividido por 2. Então, a área do trapézio que nós temos ali vai ser igual a 6, 12 dividido por 2, 6. Qual que é a unidade? Metros quadrados. Tudo bem? Sim. Então, é só você fazer o quê? Substituir, né, os dados, né, que você tem das dimensões do seu trapézio na sua expressão. A área de qualquer trapézio, então, vai ser dado pela base vezes a altura, a base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vamos para um losango agora, né? O losango, vejam só que interessante esse losango. Nós sabemos que qualquer losango, né? Ele é um quadrilátero, onde ele terá os seus lados iguais, né? Então, os lados dele são iguais, e ele vai ter ângulos, né, internos que vão ser diferentes. O nosso losango aqui, ele apresenta essas duas diagonais. Uma é um segmento que vai desse ponto O, ponto Q ao ponto N, e a outra diagonal do ponto M ao ponto P. Vocês perceberam, então, que eu consegui, nessa situação, dividir aqui o meu losango em 4 triângulos, percebe ou não? Sim ou não, pessoal? Eu tenho aqui um triângulo, Sim. outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo. Então, qual que é o raciocínio? O raciocínio é, se eu somar a área dos 4 triângulos, eu vou ter a área do losango. E como que eu faço isso? Eu vou considerar alguns elementos, né, nesse nosso losango. Eu vou considerar uma diagonal, né, que vai ser maior, e uma diagonal menor. Então, vejam que eu tenho aqui essa diagonal, é a diagonal maior. Eu vou chamar ela de Dzão. E aqui eu vou ter a minha diagonal menor. Eu vou chamar de Dzinho. Então, se eu considerar que eu tenho essas diagonais, para cada triângulo que eu tenho aqui, esse tamanho vai ser a diagonal maior dividido por 2. E para a diagonal menor, a altura deles será a diagonal menor dividido por 2. Então, reparem que quando eu pegar um triângulo, então eu vou calcular a área para um triângulo desses aqui. Eu terei a base de um deles, que é a diagonal maior, dividido por 2, vezes a altura desse triângulo, que é a diagonal menor, dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. E nesse caso, então, o que vai acontecer? Eu vou ter sempre uma situação
onde vai aparecer para cada um, né, dos nossos triângulos, essa situação de se você depois faz o seu ajuste, né, a diagonal maior, a diagonal menor, e eu vou ter, né, sempre dividido por 2. De forma que na construção dos 4 triângulos, eu vou chegar aqui, ó, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Quando eu somar, né, 4 vezes esse termo que está aqui, então 4 triângulos, eu terei 4 áreas dessas aqui. E tendo 4 áreas dessas aqui, simplificando esse 4 com 2 vezes 2, que vai dar 4 aqui, eu vou chegar então em diagonal maior vezes diagonal menor, e vai sobrar esse 2 aqui de baixo. De forma que nossa conclusão é que a área de qualquer losango sempre será dada pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, outra expressãozinha que vocês têm que guardar aí na caixinha de ferramentas para quando precisar fazer, né, o cálculo aí das áreas das nossas figuras, né? Aí aparecem figuras assim como essas. Ele mostra aqui na matemática em detalhes, né? Pô, como é que você pode fazer o cálculo da área de um trambolho desse aqui, né? Esse trambolhão que ele colocou aqui, ele mostrou num plano quadriculado, dizendo que cada quadradinho tem um lado igual a 1 centímetro. E a área de cada quadradinho, claro, é 1 centímetro quadrado, né? Então, como é que você faria para você calcular a área de uma figura dessas, né? Você tem que ir dividindo a figura. Dividindo a figura em figuras que você conheça, como você calcula a área, né? Então, aqui, o que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, que sugeriu aqui o nosso livrinho, fazer a separação aqui, ó. Separa aqui em cima. Você tem um trapézio. Ó, aqui um trapézio. Olha lá. Aí você sabe calcular a área desse trapézio. Base vezes altura. Então, ele mostra aqui, né? A área do trapézio, ó. Base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Aí você pode separar essa figura também, aqui embaixo, num retângulo. Então, aqui você tem um retângulo. Dá para você calcular a área desse retângulo? Dá. Tá aqui, ó, em B. E para você calcular, então... desculpa. Ele preferiu fazer um trapézio também aqui. Então, ele preferiu pegar aqui, direto, e já fazer assim, ó. B. Então, pegou um outro trapézio aqui, nesse ponto B, ele fez o quê? Também calculou base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. A base dele, aqui embaixo, tem 5 quadradinhos. A altura dele, a base menor dele, aqui em cima, com 3 quadradinhos. Né? Então tá aqui, ó, 3 quadradinhos. Então, substitui lá na fórmula, a altura é igual a 1 e chega em 4. Então, ele calculou aqui a área da figura B que ele separou. Aí pegou aqui outra figura em C. Em C ele escolheu dividir aqui, ó, esse pedaço. Deu um outro retângulo em C. Então aqui em C, esse retângulo, base vezes altura, 7 quadradinhos de base, 1 quadradinho de altura, chegou em 7. Aí o que ele fez? Pegou e separou aqui, ó, esse outro pedaço, que é um outro retângulo,
Esse outro pedaço ele chamou de D, como ele mostra aqui, né? E fez a base vezes a altura. Então, ele pegou base vezes altura, esse retângulo D, 4 quadradinhos, vezes 2 quadradinhos, 8. E, por último, ele chegou aqui e pegou esse triângulo aqui embaixo, correspondendo, então, à área da figura E. Ou seja, essa figura. Isso é um triângulo, então ele pegou base vezes altura, dividido por 2. A base, 4 quadradinhos. A altura, 1 quadradinho, dividido por 2, chegou em 2. Então, reparem, o que ele fez, né? Simplesmente pegou uma figura... Professor, Oi? o João falou para você aceitar ele. Ele simplesmente pegou a figura e foi, né, dividindo a figura até que ele obtesse figuras que ele conhece a área, conhece as expressões, né? Fazendo isso, basta somar a área de todas as figuras que ele separou, que ele calculou cada uma com a sua expressão, né? Triângulo, trapézio e retângulo. E a área total, vejam aqui, ó, a área total é a área da figura A, aquele primeiro trapézio, está aqui, a área da figura A, mais a área da figura B, outro trapézio aqui, ó, que ele calculou a área, mais a área da figura C, é esse retângulo aqui, mais a área da figura D, este outro retângulo, finalmente a área da figura E, que é este triângulo. 2,5 mais 4, mais 7, mais 8, mais 2, 23,5 centímetros quadrados, porque a unidade que foi dada, as medidas, foram dadas em centímetros. Aí conseguimos calcular a área desse polígono irregular, né? Fazendo o quê? Separando, né? Dividindo esse polígono irregular em polígonos, né? Que nós conhecemos a expressão por cálculo. Tem uma fórmula, né? Que é chamada de fórmula de Pick, que ele apresenta aqui, onde você vai pegar, né, esta expressão, P, que é o valor da área do polígono, né? É igual a F mais 2, onde F é a quantidade de pontos que estão sobre a fronteira do polígono, mais I, que representa a quantidade de pontos que estão no interior do polígono, menos 1. Então, isso aqui é uma fórmula, né? Isso aqui é mais uma curiosidade, a gente não vai aplicar isso sempre, né? Mas se você olhar para o seu polígono, você vai observar o seguinte, para aplicar essa fórmula. Você tem os pontos externos, né? Que delimitam, né? Delimitam a fronteira do polígono. Então, contando os pontos externos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, eu contei os pontos que delimitam, né, a sua fronteira. São 19 pontos. Então, eu substituo aqui o meu F valendo quanto? O F vale 19. Aí, os pontos internos, né? Que estão no interior do polígono, é o meu I. Eu tenho internos aqui... Professor, Oi? as fronteiras é tudo que tá, todos os pontos que estão para fora? Que estão para fora, exatamente. Ah, ok, só confirmando mesmo. Isso. Os pontos internos, quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pontos internos, então, 15.
Eu substituo aqui nesse I, portanto, I vale 15, e da expressão tem esse menos 1. Fazendo as continhas, eu chego também em 23,5. Tá? Então, é uma fórmula que também é utilizada para o cálculo aí desses polígonos, né? Que é formado pelo quê? Por áreas de triângulos e quadriláteros. Então, a nossa formuleta que ele colocou aqui, vejam que ela é válida, né? Para o cálculo de quê? Para o cálculo de área de polígonos, né? Que são formados, né, por áreas de triângulos e equiláteros. Ela também é válida. Tudo bem aqui, turma? Sim, Estão vendo essas atividades aí, pessoal? sim. Tem aqui, ó, atividades. Então, vocês vão lá fazer aí a página 49, esses exercícios. A página 50, exercícios 3, 4, 5 e 6. E vai até a página 50 aí, para depois nós entramos aí nos cálculos de área de círculo, né, e circunferência. Dúvida aqui, pessoal? Não. Não. Moleza? Sim. Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui na minha lista de chamadas. João Pedro, Pedro Henrique, deixa eu ver se eu marquei aqui. João Pedro, Pedro Henrique. Então aí todos. Galera, tem gente ainda que não mexeu lá na prova mensal, hein? Vou até mostrar aqui para vocês como é que está a nossa situação. Deixa eu sair aqui e ver quem é que já finalizou isso. Tudo bem que tem prazo aí e tudo, mas só para lembrar. Só para lembrar que pode deixar lá para a última hora, que depois vai muita prova acumulando aí. E aí já viu o que acontece, né? Estão vendo aí minha telinha, turma? Então aqui, ó, Isabelle Cavalcante ainda não fez a prova. Laura não fez. Lucas Gomes também não. Murilo Oliveira também não. Pedro Henrique também não. Os demais aí já finalizaram, né? Então não deixem para ficar acumulado aí para a última hora, senão depois já viu, além de ter que mandar aquelas fotos, exercícios lá na apostila, tirar essas atividades do meio do caminho, ainda tem que dar conta dessas provas, né? Tudo bem, galera? Dúvida até aqui, turma? Não. Beleza, pessoal. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha lá para a próxima aula. Então, a gente fica por aqui. Um abração aí para todos. Se cuidem.